Depois que o Simon Sinek criou aquele TED polêmico do Golden Circle, disse que as pessoas não compram o que você vende, mas elas compram o porquê você vende, e que cada marca deveria buscar o seu propósito, tá rolando uma polêmicazinha aí no LinkedIn e nas discussões de agências e pessoas ligadas ao marketing, se a marca realmente deveria buscar esse propósito ou não. Tem gente que argumenta que, poxa, se eu tenho ali na minha despensa um monte de produto para escolher, não é o propósito que me fez decidir comprar. E sim, se aquele produto é gostoso, barato, se está bem distribuído, totalmente ligado a decisões racionais. É verdade, não é? Se você tem um negócio de alimentos e bebidas e quer fazer a expansão desse seu negócio, não tem como você entrar para jogar o jogo se você não tiver os requisitos mínimos para entrar em campo para jogar. E no ramo de alimentos e bebidas não tem jeito. Requisito mínimo básico é, primeiro, sabor, textura. Tem que ser gostoso, tem que dar vontade de querer mais. Tá cheio de produto bacaninha aí, moderninho, mas que quando você dá a primeira mordida, dá o primeiro gole, não sei se eu vou querer tomar isso toda semana. Então esse é o requisito número 1. Antes de pensar em propósito, e aí eu concordo com quem está polemizando isso, mas de fato, a primeira coisa é tem que ser delicioso. E é difícil você fazer um produto delicioso que caiba no bolso da maioria dos consumidores. Geralmente o delicioso sai mais caro. Então o desafio é esse. Ninguém disse que ia ser fácil. Então tem que ser gostoso. Se for um snack, se for uma coisa mastigável, tem que ter aquela textura, aquela crocância ou aquela maciez que você, consumidor, vai saber identificar se é bom ou não. Muitas vezes a gente se engana, a gente está tão apaixonado pelo nosso projeto que a gente não dá tanta importância para aquele saborzinho que fica ali, residual. Não é tão bom, mas tudo bem, é um adoçante que eu vou tentar aí encobrir de algum jeito. Não, tem que ser maravilhoso, né? Natural One, o suco natural, que faz tanto sucesso, do qual eu participei nos últimos 3 anos dessa grande expansão, tem por premissa isso, o sabor e o feeling, o mouth-feeling, o sentimento de beber o suco tem que ser maravilhoso. Experimenta, toma um suco de caju da Natural One, pega o suco de uva, pega o suco de maçã que fica refrigerado, aquele que não é transparente, e me diz aqui se não é um negócio maravilhoso de se experimentar. Pink Lemonade, né? Então essa é a condição básica para jogar. Beleza. Aí depois, o que mais você precisa para entrar em campo e jogar de igual para igual com qualquer marca do mercado? Um belo pacote de identidade visual. Você precisa ter uma marca chamativa, clara, direta ao consumidor, com cores que se destacam na gôndola. Você precisa ter uma embalagem que chame atenção. Você precisa ter uma comunicação clara. Dito tudo isso, se a história da sua marca, a narrativa que você vai contar sobre a sua marca, estiver ligado a um desejo maior, principalmente desse empreendedor, do fundador da empresa, de buscar um propósito, de melhorar algum aspecto na vida em geral das pessoas, é claro que isso vai ajudar para o seu negócio crescer. Cada vez mais as novas gerações estão ligadas nisso, elas querem saber o que é o papel dessas marcas. Mas não adianta nada a gente colocar na frente de tudo o propósito e todo esse discurso bacaninha de uma marca sustentável, uma marca antenada nas tendências do mundo, se não for gostoso, se não tiver sabor, se não tiver a textura, se não tiver uma embalagem perfeitamente desenhada, né, por bons profissionais. Esquece esse negócio de buscar o seu primo, o tio do vizinho, o amigo do seu sócio que tem uma empresa de design para fazer a sua identidade visual. Esse é um investimento que você tem que estar disposto a colocar a mão no bolso. E tudo bem, hoje em dia tem um monte de formas mais fáceis de fazer isso com inteligência artificial? Tem. Mas não adianta, você precisa de um olhar de um profissional. Quando você vai desenvolver o seu produto, você não vai atrás de um profissional, seja de alimentos ou de bebidas, para desenvolver a fórmula e não busca
o melhor profissional do mercado, por que quando você decide desenhar o seu logo, decide criar a embalagem e o visual, você escolhe ali pela pessoa mais acessível, mais barata, que você encontra facilmente? Esse é um erro muito grande que eu vejo muitos empreendedores cometendo. Coloca no seu plano de negócio que um dos investimentos altos precisa ser essa história de você criar uma identidade visual, e não só visual, mas da comunicação como um todo, muito diferenciada, que te dê destaque. Se você não sabe do que eu estou falando, lê um livro muito fácil, curtinho, do Seth Godin, que chama-se The Purple Cow, a vaca roxa, né? E o argumento dele é muito óbvio, muito simples, mas muito verdadeiro. Se você está andando por uma estrada, e olha um pasto cheio de vacas, imagina se tivesse no meio delas uma vaca desenhada, toda pintada de roxo. Provavelmente isso ficaria na sua memória por muito tempo. E ele argumenta isso. Então, se você está criando uma marca que precisa chamar atenção, por que você vai pintar a sua vaca exatamente igual a todas as outras e vai passar batido na paisagem? Faz de alguma forma, né, o visual da sua marca, o conceito, a ideia, e por que não o tom de voz, trazer essa ideia do trazer essa ideia da Purple Cow, da vaca roxa, que vai realmente chamar atenção e todo mundo vai se lembrar. Principalmente hoje, nesse mundo altamente poluído de informação, de novidade que você recebe no seu feed todo dia, milhares e milhares de informação. Se a sua marca for muito bacaninha, muito certinha, muito parecida com tudo que já existe, a chance é que ela vai passar batida, né? Então busque um profissional que entenda sobre design, realmente que tenha uma experiência, que tenha resultado. E depois de tudo isso, aí sim, né, pensa como você colocar a história da sua marca, a narrativa ligada ao propósito do grupo de pessoas que está tocando o negócio. Muitas vezes os sócios juntos têm um propósito que sei lá, pode até ser um propósito mais mundano, né, de ser a maior empresa e virar bilionário. Legal, mas deixa isso claro. A CIMED não está aí à toa fazendo um puta de um sucesso. E o propósito deles é esse, a gente quer ter a empresa de 10 bi de reais. E isso está muito claro, e é toda uma religião de vendedores e do grupo deles lá correndo atrás desse sonho. E esse sonho compartilhado pelos donos da empresa, com todos os colaboradores que participam ali, né, como sócios, quando eles conseguem atingir um certo patamar. Então esquece um pouco essa ideia de que o propósito precisa ser uma coisa cor-de-rosa, bonitinha, né, de um unicórnio voando, fazendo bem, espalhando bem pelo mundo. Tenta conectar isso com o seu consumidor. Entende o que o seu consumidor está aflito e buscando na vida dele. Se você se conectar, a chance é que a sua marca consiga também criar esse vínculo emocional que eu falo tanto aqui, que é muito mais forte do que só uma decisão racional. Voltando, por exemplo, da despensa. Quando eu olho os produtos que tem ali na minha despensa, quantos deles eu comprei simplesmente com uma decisão racional? Mas, ao mesmo tempo, né, quantos deles que eu não substituo assim que aparece um produto um pouco mais barato, assim que aparece uma alternativa um pouquinho melhor do que aquela? Então, para você não cair nessa guerra de ficar só brigando por preço, cria esse vínculo emocional e aí sim, essa narrativa, essa busca por um motivo maior, mais nobre da sua marca vai fazer a diferença sim.